Irmãos, vamos abrir na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Nós começamos a ver esse capítulo na semana passada, fomos por boa parte dele. Hoje nós continuaremos a partir do versículo 25 até o final do capítulo, que temos não apenas uma fala da ação de Deus na história, nós temos a revelação da sua misericórdia, revelação que traz transformação para as nossas vidas, revelação que traz adoração aos nossos lábios, um novo propósito de nossas vidas. Então, ouça a leitura da palavra do Senhor, acompanhe essa leitura com o coração disposto a encontrar a beleza da misericórdia de Deus. Romanos 11, 25, assim diz a palavra do Senhor. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, a eles são amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como nós também outrora fostes, assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedindo para que Deus fale conosco. Ó Deus bendito, nós te louvamos e engrandecemos, seu nome é digno de glória, de louvor e de honra. Nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor revele a nós agora a Tua misericórdia, Senhor. Que nós possamos contemplá-la com a mesma clareza que o Senhor deu ao apóstolo Paulo, enquanto ditava essas palavras, Senhor amado. Que o Senhor nos revele a sua glória, a sua misericórdia, a sua majestade, a sua soberania, Senhor amado, para que nós também lhe demos o louvor, a glória, a adoração que nós devemos dar a Ti, Senhor. Que isso não seja uma palestra, mas que isso seja Tua palavra sendo exposta, Senhor. Que isso seja adoração ao Seu santo nome, Senhor. E que nossos corações possam encontrar verdadeiro prazer, alegria e felicidade no Senhor. É em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Irmãos, na semana passada nós vimos o começo deste capítulo e nós vimos que Paulo nos mostra que, embora o povo de Israel estivesse duro em relação a Deus, não crendo em Deus, Deus tem um plano de trazê-lo de volta a si, de que a salvação das nações serviria para provocar ciúmes no povo de Israel, para que procurassem a Deus e seriam de novo colocados ali no povo de Deus. Isso traz esperança para nós, porque isso quer dizer que mesmo o coração mais duro pode ser transformado, restaurado, reconciliado com Deus novamente. Isso traz esperança para nós, porque muitas pessoas vivem dessa forma. Talvez alguém dos que está aqui hoje, que nos assiste, talvez esteja nessa situação. Ou como é mais comum acontecer, talvez você, assim como eu, conhece pessoas a quem você ama muito, mas que têm ainda o coração endurecido,
ouviu falar de Jesus várias e várias vezes, você não sabe mais que argumento usar com essas pessoas, que texto mostrar a elas, você já tem orado durante anos e anos pela conversão dessas pessoas, porque você deseja que elas saiam da condenação do inferno e passem ao paraíso de Deus, à salvação de Deus, mas essas pessoas continuam resistentes a Cristo. E isso traz esperança para nós, porque Deus pode mudar mesmo o coração mais duro e mais resistente a Ele. E nós veremos hoje que, de fato, isso acontecerá com o mundo. Não com todos os indivíduos, mas com todos os povos, incluindo o povo de Israel. Para que a Deus seja dada toda a glória e a adoração. Porque todos os povos, incluindo os judeus, todos os povos adorarão ao Deus misericordioso. Todos os povos adorarão ao Deus misericordioso. E Paulo começa nos dizendo, nos versículos 25 até o 29, que, embora Israel estivesse sendo duro com relação a Deus, Deus o traria a salvação. Ele começa dizendo que ele não quer que os gentios, aqueles que não são judeus, fiquem se achando, que não sejam sábios aos seus próprios olhos, achando que já sabem de tudo que Deus está fazendo, como se a chance de Israel tivesse passado. Que eles não fiquem pensando muito sobre si mesmos, como se Deus tivesse rejeitado o povo de Israel, não quisesse mais saber daquele povo, eles dissessem: nós somos agora os novos escolhidos de Deus, nós somos agora os novos queridinhos de Deus. E há muitas pessoas que caem no risco de pensar isso. Elas olham para a sua conversão e por algum motivo elas acham que elas são salvas porque elas são melhores do que outras pessoas. Há pessoas que se orgulham da sua fé, da sua salvação, da sua dedicação a Deus. E quando se comparam com pessoas que não querem saber de Deus, elas acham que elas têm algo de melhor e que Deus vai favorecê-las por causa desse algo, por causa dessa dedicação a Deus que outras pessoas não têm. Ou talvez elas se comparem com outras pessoas da igreja, que não pareçam tão fervorosas, que talvez não tenham vindo a todas as reuniões de oração que elas tenham vindo, ou que talvez não tenham feito tanto para evangelizar outras pessoas, ou não tenham dado tanto dinheiro e tempo para a igreja. E talvez nós possamos ver pessoas que se comparam nesse sentido. E Paulo não deseja que eles fiquem assim, se comparando com os judeus, porque há um mistério que eles precisam entender. E esse mistério está no versículo 25, que é: veio o endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado toda a plenitude dos gentios. E o 26 diz: e assim todo Israel será salvo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: o povo de Israel ficou duro em relação a Jesus, negou a Jesus, mas isso é temporário. Isso só acontecerá enquanto as nações não vierem todas a Cristo. Mas então todo Israel será salvo. Há muitas pessoas que, por verem as situações ruins do mundo, as guerras e fomes e problemas, elas acham que, bom, agora nós estamos de fato no último momento. Mas há algo que deve acontecer antes da volta de Cristo. Todas as nações têm que ouvir o Evangelho. E pessoas de todas as nações crerão no Evangelho. Mas depois que isso acontecer, acontecerá que um último povo será novamente alcançado por Deus. E esse povo, o próprio povo de Israel. Então assim haverá esse momento da ressurreição dos mortos, porque aí sim haverá a salvação vinda a este mundo. E nós vemos então que Deus ele tem um plano. E o seu plano inclui salvar pessoas, salvar uma nação que rejeitou a Ele. Há nações do mundo, irmãos, que já ouviram falar do Evangelho e que creem no Evangelho. Há nações do mundo que ainda não ouviram falar do Evangelho. E estão esperando que se fale do Evangelho a elas. Mas há nações como os judeus que rejeitaram completamente o Evangelho. Houve pessoas como Paulo, sim, que creram no Evangelho, os 12 apóstolos e muitos outros, 150, no primeiro momento 3.000, depois 5.000 e muitos mais, creram no Evangelho, mas havia muitos mais que não creram no Evangelho, que resistiram ao Evangelho. E nós poderíamos pensar, bom, agora já acabou. Você teve a sua chance, não deu mais. Né? Quando eu era criança, lá em Campinas, na frente de casa a gente jogava bets, em alguns lugares chamam de taco, né? E você tinha ali
3 tentativas ali. Se você batesse no seu taco e fosse para trás a bola, estava fora. E você tinha que sair da sua posição. E algumas pessoas podem pensar, bom, Deus já deu 3 chances aí, ou mais, não tem mais chance. Mas haverá um momento de restauração. Isso é uma boa notícia para nós, porque há pessoas que nós temos pregado o Evangelho, que não creem no Evangelho. E que não querem saber do Evangelho. E talvez nós pensemos delas, bom, a chance delas já acabou. Não há mais solução para elas, mas Deus tem um plano de trazer todos os povos a si. E inclusive um povo que for resistente a Ele, rebelde a Ele. E Deus pode trazer as pessoas que existem hoje e que o rejeitam hoje, a salvação também. E diz que assim se cumprirá o que foi dito. O versículo 26 diz, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as suas impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Em parte isso, o primeiro trecho, né, do versículo 26, está naquele texto que nós lemos bem no começo, de Isaías, capítulo 59, que diz que no meio da nação de Israel, a justiça, a obediência a Deus havia desaparecido. E de fato, os judeus da época de Jesus não obedeciam de fato a Deus. Eles inventaram uma série de costumes, mas não praticavam de fato aquilo que Deus ordenava a eles. Eles guardavam o sábado, mas não amavam o seu próximo. Eles eram fiéis nos dízimos e ofertas, mas não cuidavam dos seus próprios familiares quando tinham necessidade material. Eles eram pessoas que se dedicavam ao templo, mas não se dedicaram ao Cristo que Deus enviou. E muitas pessoas se encontram nessa situação. Elas estão buscando algum tipo de religiosidade, mas não uma religião que as leve a Cristo. E se estão sem Cristo, eles estão ainda perdidos nos seus próprios pecados. Mas Isaías 59, como nós lemos, diz que viria o Salvador e que Deus colocaria a sua palavra nos seus lábios e que essa palavra não se afastaria mais deles. Aqui no versículo 26, ele diz que apartará Jacó das suas impiedades. E quando Pedro está lá em Atos capítulo 3, curou ali um homem paralítico que estava 40 anos sem conseguir andar, desde que nasceu, sem conseguir andar. E aquele homem entrou no templo, o povo se reuniu para ver o que estava acontecendo, aquele homem adorava a Deus, adorava a Cristo. E então Pedro pregou um sermão. E ele disse no final desse sermão que Cristo veio para abençoar o povo de Deus, no sentido de que cada um se afaste do seu pecado. Irmãos, a salvação de Deus não é meramente nós estarmos fora do inferno. A salvação de Deus é uma transformação de vida, uma mudança de vida que é colocada em nós. O nosso irmão Auro estava regendo aqui, ministrando aqui o louvor, a adoração, e ele orou no final, suplicando pela mudança de vida que todos nós queremos. E eu e você queremos mudança de vida. E essa mudança de vida é chamada na palavra de Deus de salvação. Nela só inclui uma ideia de que Deus nos torna santos, Deus nos transforma, nos santifica. E essa salvação aparece em Romanos, quando ele nos chama a viver de uma nova forma, a usarmos nosso corpo não para o pecado, não como instrumentos de injustiça, mas como instrumentos de justiça, no sentido de que nós vamos amar o nosso próximo, de que nós vamos amar a Deus sobre todas as coisas, de que nós vamos perdoar a quem nos fez mal, e de que nós vamos pagar o mal com o bem. E essa deve ser a nossa vida, meus irmãos, porque Deus usou de misericórdia conosco, e nós devemos usar agora de misericórdia com o nosso próximo, e viver em obediência e fazendo bem ao nosso próximo, porque Jesus nos afastou do pecado que está nos nossos corações. O pecado ainda habita em nós, mas ele não é aquilo que determina a nossa vida. Agora foi colocado no nosso coração uma coisa nova. Quando nós lemos Isaías 59, nós vimos que no final ele diz que colocaria a palavra em nós pelo Espírito do Senhor. E essa palavra não se apartaria de nós, não se afastaria de nós. Sabe por quê, meus irmãos, que essa palavra não vai se afastar de nós? Porque o Espírito que coloca essa palavra em nós não se afasta de nós. Porque uma vez que nós somos salvos, não há nada que possa arrancar essa salvação de nós.
Assim como com o povo de Israel, uma vez que Deus decidiu que seria o povo dele, nada poderia fazer com que esse povo fosse arrancado das mãos de Deus. E Deus nos transforma, e Deus nos salva. Essa realidade da ação do Espírito Santo é o que está aqui na citação do versículo 27. É uma citação de Jeremias, capítulo 33, que diz, Jeremias 31, que diz que Deus nos últimos dias faria uma nova aliança com o seu povo, não como a aliança do passado que eles quebraram, mas uma nova aliança porque Ele nos escreveria a sua lei no nosso coração, para que nós fôssemos um novo povo. Ele escreveria a sua lei na nossa mente, nos nossos pensamentos, para que nós fôssemos um novo povo, porque Deus perdoou os nossos pecados. Há pessoas duras de coração, mas Jesus Cristo veio para que Deus perdoe os pecados dela e a dureza de coração delas, e faça dessas pessoas novas pessoas. Pessoas que agora vivem para Deus, pessoas que têm uma vida de culto a Deus, de adoração a Deus, uma vida dedicada a Deus. Em Romanos capítulo 12, que é o texto seguinte ao texto que nós lemos agora à noite, ele diz que, por causa das misericórdias de Deus, nós somos convocados a oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o nosso culto racional, esse é o nosso culto lógico. Diante da misericórdia de Deus, diante do perdão de Deus, o que nós devemos fazer? Nós devemos oferecer a nossa vida como um sacrifício a Deus. Como é que nós oferecemos o nosso corpo como um sacrifício a Deus? Em primeiro lugar, não usando nosso corpo para o pecado, mas para servir a Deus. Não usar a nossa língua para mentir ou para ofender o nosso próximo, ou para retrucar ao nosso próximo, mas para dizer palavras de consolo, de conforto, de encorajamento, palavras do Evangelho para que tenha salvação. Não usar as nossas mãos para agredir o nosso próximo, mas para auxiliar o nosso próximo quando ele precisa se levantar, ou para estender a nossa mão ao nosso próximo quando ele precisa de ajuda material. Não sermos pessoas que correm na direção do mal. Há pessoas que, quando veem um acidente, alguma coisa acontecer, eles correm em direção ao acidente, não para ajudar as pessoas, mas para pegar o seu celular e filmar mais de perto o que está acontecendo. Mas que nós tenhamos pés dispostos a ajudar o nosso próximo, a fazer o bem para o nosso próximo, para correr em direção daquele que precisa de nós. Uma vida entregue a Deus, como culto a Deus, uma vida que tem a ver com o nosso casamento, com a nossa família. Paulo nos disse em Efésios que nós deveríamos ser cheios do Espírito Santo, e que mulheres cheias do Espírito Santo são mulheres que respeitam, são submissas ao seu marido, naquilo que ele anda de acordo com o Senhor. E homens cheios do Espírito Santo são homens que amam a esposa, como Cristo amou a igreja, dando sua vida por elas, negando-se a si mesmo em favor delas, os seus direitos, seus desejos, as suas prioridades em favor das suas esposas. Que pais que são cheios do Espírito Santo são pais que educam os seus filhos na disciplina e na orientação do conselho do Senhor. E que filhos que são cheios do Espírito Santo são filhos que obedecem aos seus pais naquilo que é agradável ao Senhor. Que empregados que são cheios do Espírito Santo são empregados que trabalham como se fosse para o Senhor. E que patrões que são cheios do Espírito Santo são patrões que cuidam dos seus empregados e tratam com eles como se tivessem que prestar contas ao Senhor pelo modo como cuidam deles. Imagine, meu irmão, você que tem um cargo de chefia ou autoridade sobre alguma outra pessoa. Se ao invés de lidar com o Ministério Público ou com a ouvidoria, você tivesse que comparecer diante do Senhor de toda a terra para prestar contas sobre como você lida com os seus funcionários ou com as pessoas que estão abaixo de você na hierarquia. Ou os professores em relação aos alunos, ou todas as pessoas em relação àqueles com quem tem de lidar. O Senhor veio para nos transformar e transformará um povo resistente a Ele. Quanto é difícil guiar uma pessoa num novo caminho. É difícil para pais, é difícil para professores, é difícil para chefes, é difícil para pastores guiar pessoas por um caminho diferente do caminho que interessa a essas pessoas. Mas para Deus não, porque Ele muda o nosso coração, nos leva para uma nova direção. Isso pela misericórdia dEle. Mas por que Deus fará isso?
Por que Deus faria isso com esse povo que é inimigo de Deus? Versículo 28. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. A ideia aqui é que eles são inimigos de Deus, mas eles também são amados de Deus. E esses verbos estão aqui no passivo, quer dizer, não é que eles, por si só, o que importa é que eles sejam inimigos de Deus, mas que Deus se colocou agora como inimigos deles. Porém, isso não impede que Deus os ame. Eles são inimigos de Deus porque se colocaram contra Deus. E Deus permite que eles sejam inimigos de Deus para que o evangelho seja levado a outras pessoas. Paulo, ele pregava o evangelho na sinagoga, então ele chegava, vamos supor, aqui na cidade de Rancharia, e o primeiro lugar que ele iria, se tivesse, seria uma sinagoga, um lugar de reunião dos judeus. E uma vez que ele fosse enxotado dali, ele iria então procurar as outras nações que estão em Rancharia, os outros povos que estão em Rancharia. E por causa dos gentios, por causa das outras nações, o povo judeu era inimigo de Deus. Porém, quanto à eleição, eles são amados por causa dos patriarcas. Deus fez promessas aos patriarcas, aos pais daquele povo. Ele fez promessas a Abraão, ele fez promessas a Isaac, ele fez promessas a Jacó. Ele disse ao seu povo, à sua descendência, eu darei essa herança, darei uma terra prometida. Eu farei de vocês uma bênção para todas as nações da terra. E o chamado de Deus, os dons de Deus não são irrevogáveis, não podem ser anulados, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Eles não podem ser anulados. Deus não volta atrás à sua palavra. Deus não é um Deus que muda. Ele não promete uma coisa e depois faz outra. Ele não promete se unir a um povo numa aliança, como se fosse um casamento, e depois, no dia do casamento, ele abandona o seu prometido no altar. Ele não se casa e depois se divorcia. Ele não faz um contrato e depois, na hora do cartório de assinar o contrato, ele rasga o contrato. Aquilo que Deus promete, ele cumpre. E a aliança que Deus fez, ele cumpre. E ele diz que é uma aliança baseada na eleição. Meus irmãos, a primeira aliança que Deus fez de salvação não foi nem entre nós e Ele. Foi um acordo da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo concordaram entre si, criaram uma humanidade que seria para o louvor da sua glória. Mas eles concordaram entre si salvar uma parte dessa humanidade, uma parte expressiva dessa humanidade, para que fosse o seu povo. E essa aliança, esse contrato entre eles, que a teologia chama de pacto, ou de aliança da redenção, é uma aliança que não se quebra. Como parte dessa aliança, Deus fez uma aliança ao criar um homem. Ele disse, se você me obedecer, Adão e Eva, se vocês comerem desse fruto da árvore da vida, vocês viverão, mas se vocês comerem do outro fruto, vocês morrerão. E eles foram na direção errada. E como parte dessa aliança, Deus os entregou ao seu próprio pecado. Mas Deus fez uma aliança também com Abraão. Ele fez uma aliança de dar à descendência dele uma terra. E de que a descendência dele seria uma bênção para todas as nações do mundo. Ele fez uma aliança com Moisés, através de Moisés, com o povo. Uma aliança de que se eles andassem segundo a lei de Deus, haveria salvação, mas se não andassem, eles seriam amaldiçoados, seriam castigados por Deus. Mas uma vez que eles voltassem atrás, eles seriam novamente abençoados. E, por fim, ele faz uma aliança através de Jesus. E essa aliança através de Jesus é de que a salvação viria pela graça de Deus. Mas tudo isso está firmado em todas as alianças que vieram antes. Jesus é o cumprimento da lei. Ele é o Cordeiro de Deus que morreu na cruz por nós. Ele viveu uma vida perfeita para merecer a bênção de Deus. E ele levou na cruz a maldição que cairia sobre nós por causa do nosso pecado. Em Jesus, nós temos a salvação, porque ele carregou sobre si a morte que Adão e Eva trouxeram a este mundo, por comer do fruto errado, do fruto proibido. E ele trouxe a vida que viria a Adão e Eva, se eles comessem do fruto certo, para aqueles que creem nele.
Mas tudo isso está baseado numa eleição, num pacto dentro da Trindade, um pacto de salvar a humanidade. E esse chamado, essa salvação, essa eleição não pode ser anulada. Deus não volta atrás naquilo que prometeu. E Ele traz a salvação para todos nós. Irmãos, a nossa salvação é a coisa mais segura da face da terra. O mundo pode passar. Pessoas podem nos abandonar. Divórcios podem acontecer. Demissões podem acontecer. O país pode até quebrar. Mas a aliança do Senhor não muda. O chamado do Senhor, aquilo que Deus deu ao seu povo não muda, porque Ele não volta atrás. E que dons são esses que são irrevogáveis, que não podem ser anulados? Veja lá Romanos capítulo 9, versículo 4. Paulo está falando sobre o povo de Israel e ele diz: são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Irmãos, eles receberam ali a adoção, se tornaram filhos de Deus. E ser filho de Deus é uma coisa irrevogável. Se você crê em Cristo, você é filho ou filha de Deus. E o seu pai nunca vai rejeitar você. Seu irmão mais velho, Jesus, nunca vai dizer: eu não conheço essa pessoa. Ele certamente confessará você diante do Pai e dos anjos. Isso não pode ser anulado. Deles também é a glória. Deus está vindo presente no meio deles, no templo, no tabernáculo, andava com eles. E a palavra de Deus nos diz, Jesus nos diz que Ele estará no nosso meio, no meio da igreja, todos os dias, até o fim dos tempos. E isso não será arrancado de nós. Nós temos Jesus em nossa vida todos os nossos dias. Paulo nos diz que o Espírito Santo habita no meio do povo de Deus e que nós mesmos somos um santuário de Deus, em que Deus habita em cada um daqueles que são fiéis a Ele. E isso não será arrancado de nós. Foi dadas as alianças, como eu disse, foi dada a legislação, como a lei de Moisés, Ele nos dá os seus mandamentos, para que nós tenhamos um relacionamento com Ele, e esse relacionamento nunca será quebrado. Nós temos o culto, nós estamos cultuando hoje a Deus. E esse culto nunca será arrancado de nós sempre estaremos na presença de Deus, adorando a Ele. Nós temos as promessas de Deus. Por que nós pregamos, às vezes olhamos texto do Antigo Testamento? Porque aquelas promessas também se concretizam na nossa vida, e nenhuma delas perdeu o seu valor. Deles são os patriarcas. Em Romanos 4, Paulo diz que nós, se tivermos a mesma fé que Abraão teve, nós somos descendência, então, de Abraão espiritual. Nós somos incluídos no povo de Deus, isso não é arrancado de nós. Deles também descende o Cristo, segundo a carne. E se nós temos a Cristo em nossas vidas hoje, esse Cristo nunca será arrancado de nós. Nós somos o corpo de Cristo. Já parou para pensar no significado dessa palavra? Nós somos o corpo de Cristo. Nenhuma pessoa em sã consciência vai arrancar uma parte do seu corpo. Vai amputar uma parte do seu corpo sem necessidade. Nós nunca seremos separados de Cristo. Porque o chamado de Deus, a eleição de Deus, os dons que nós acabamos de ver aqui, eles são irrevogáveis, eles não podem ser anulados, não podem ser retirados de nós. Irmãos, aquilo que eu mais desejo que você entenda nessa noite é que a misericórdia de Deus foi dada a você e ela não será tirada. Não importa o que você faça, a misericórdia de Deus não será tirada. É por isso que Paulo diz: eu gostaria de ser separado de Cristo. Por que Paulo não se separa de Cristo? Porque não tem jeito, não há mais como para Paulo, não há mais opção para Paulo de se separar de Cristo, pelo amor aos seus irmãos, porque agora ele pertence a Cristo. Cristo é o nosso Senhor. E Paulo usa nessa carta a expressão escravo de Cristo. E o Senhor não deixa os seus escravos fugirem. E o Senhor bondoso não deixará seus escravos terem uma liberdade que possa fazer com que eles sejam escravos de pessoas ruins lá fora.
Irmão, se você não deixa nem os seus animais de estimação fugirem, porque você até teme que alguma coisa de ruim possa acontecer com eles, quanto mais nosso Senhor não vai nos manter seguros nas suas mãos. Ele nos mantém firmes nas suas mãos, porque os dons, a vocação, o chamado de Deus são irrevogáveis. Ele diz que isso acontece porque a reação de Deus ao endurecimento do seu povo é a misericórdia de Deus. Isso está nos versículos 30 a 32. Então ele diz, assim como vocês, gentios, vocês que não são judeus, foram desobedientes, mas agora vocês alcançaram misericórdia porque os judeus foram desobedientes. Assim também a desobediência deles não é o ponto final nessa história. Eles também receberão misericórdia. E aquilo que Paulo fala é que será mostrada misericórdia a eles. Será revelada misericórdia a eles. Eles são cegos ao Evangelho. São surdos à palavra de Deus. Mas Deus mostrará a sua misericórdia a eles. Deus vai abrir os seus olhos, sem que eles consigam fechar. Vai destapar os seus ouvidos e vai segurar as mãos deles para que eles não consigam tapar os ouvidos. Vai colocar uma mordaça na boca para que eles não possam fazer barulho e assim impedir de ouvir. E eles ouvirão, será revelada a eles a misericórdia de Deus, eles crerão no Evangelho. Há pessoas na nossa vida, meus irmãos, que ainda não creram no Evangelho. E que talvez, pelas próximas semanas, talvez no ano que vem, não creiam no Evangelho, mas isso não é a palavra final. Porque haverá muitas pessoas a quem Deus mostrará a sua misericórdia. Voltando ao Romanos 12, ele diz lá no versículo 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, que em primeiro lugar, há uma renovação da mente. Depois, mais no final do versículo, há uma mudança, nós começamos a ver a vontade de Deus como boa, perfeita e agradável. E por fim acontece uma transformação, que no original, no grego, é a palavra metamorfose, ou seja, uma mudança completa do nosso ser. E aí, assim, nós começamos a oferecer nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas que renovação é essa que precisa acontecer na nossa mente, nos nossos pensamentos? É nós vermos a misericórdia de Deus em Jesus Cristo. E ele diz que essa renovação acontecerá em nós. E nós começaremos a ver tudo o que é de Deus como bom, perfeito e agradável. Para algumas pessoas, pensar na justiça de Deus, na ira de Deus, são coisas horríveis. Mas, irmãos, até isso será agradável a nós, uma vez que nós contemplarmos a Deus na sua santidade, na sua justiça, na sua beleza. Porque nós não estamos diante de um Deus caprichoso, nós estamos diante de um Deus que faz aliança com aqueles a quem Ele desejou salvar. Aqueles com quem Ele desejou revelar a sua misericórdia. E nós estamos aqui não porque nós somos inteligentes ou mais espertos que os outros e compreendemos uma coisa que eles não conseguiram alcançar. Nós não estamos aqui porque nós temos uma natureza mais entregue a Deus do que outras pessoas têm. Mas é porque Deus abriu os nossos olhos, abriu os nossos ouvidos, abriu o nosso coração e revelou a sua misericórdia a nós. E diante da beleza da sua misericórdia, nós sentimos um grande prazer e felicidade em conhecer essa misericórdia, esse amor. E nós não tivemos outra reação possível a nós, a não ser nos ajoelharmos e nos prostrarmos com alegria diante desse amor, dessa misericórdia reveladas a nós. E a consequência disso é que nós não temos outra opção lógica, racional, sensata, a não ser entregarmos a nossa vida em adoração a Deus e nos rendermos a Ele. Há pessoas que dizem assim, nossa, mas o céu então a gente vai ficar adorando a Deus para sempre? Não vai ser a única coisa que nós vamos fazer no sentido de cantar a Deus, mas nós faremos muito isso. Mas, meus irmãos, isso não será chato, não será forçado. Não terá ninguém ali com um chicote lá, chicoteando, dizendo, adore a Deus, adore a Deus. Será uma coisa natural nossa, estar diante da presença de Deus e render glória a Ele. Irmãos, eu lembro uma vez primeira vez que eu vi uma cachoeira realmente grande de perto.
Eu fui na Serra da Canastra com os amigos, na época que eu estava em Ribeirão Preto, e eu não conhecia aquele lugar, já conheciam tal, e nós fomos entrando, e por causa do caminho, você não vai tendo uma dimensão tão clara das coisas, até que você chega praticamente no pé da cachoeira. E eu olhei para aquele negócio gigante, né, e forte, e fiquei pensando que se eu entrasse debaixo daquelas águas, eu não suportaria o peso daquelas águas, e eu não consegui segurar um grito de emoção diante daquele lugar. Porque aquele lugar, aquela cachoeira era maravilhosa e era poderosa. Talvez você já tenha ido para um lugar maravilhoso, e viu um pôr do sol, ou viu um jardim maravilhoso, e viu, uau! Ou talvez quando você viu a pessoa com quem você se casou pela primeira vez, tenha ficado impactado e falado assim, uau! E naturalmente você foi em direção a essa pessoa. Talvez se você era tímido, você precisou até vencer alguma coisa, mas o desejo estava ali. E você valorizou aquela pessoa mais do que outras pessoas que estavam ao redor. Com Deus a mesma coisa. Deus ele não nos chama e nos diz, aceite a minha misericórdia ou morra. Simplesmente. Ele nos revela a sua misericórdia. E a justiça, a ira de Deus, são como um contraste para nós vermos a beleza de Deus. Imagina que eu te mostrasse uma coisa, imagina que eu estivesse aqui nesse momento e eu acendesse a luz do meu celular. Ela não faria diferença nenhuma. Mas imagina que tudo estivesse apagado e eu acendesse a luz do meu celular nesse momento e você repararia na grandiosidade disso. A justiça e a ira de Deus têm o seu valor em si grandioso, porque mostram que Deus é santo, mas a misericórdia de Deus ela é revelada como nunca quando nós contemplamos a sua justiça. Esses dias atrás, né, minha mãe esteve aqui e ela em casa perguntou, mas por que Deus permitiu o pecado no mundo? Por que Deus permitiu o mal no mundo? Como que Deus revelaria a sua beleza, a sua misericórdia, se Ele não permitisse que o pecado entrasse no mundo? Como Ele revelaria a sua misericórdia, se Ele não criasse pessoas que Ele sabe que o rejeitarão, na verdade todo mundo rejeitará, mas que Ele sabe que não estarão para sempre com Ele? Como é que nós daríamos valor à sua misericórdia, à sua bondade, à sua santidade, se nós não contemplássemos Deus em toda a sua grandiosidade? Como nós adoraríamos a Deus? Irmãos, a maior parte das nossas músicas falam sobre a bondade e a misericórdia de Deus. Como nós conheceríamos isso, se não fossem as dificuldades da nossa vida? Se não fosse a dureza de coração que as pessoas têm em relação a Deus, que nós tivemos um dia? Como nós adoraríamos a Deus se nós não contemplássemos a sua beleza? E como nós veríamos a sua beleza se Deus não tivesse permitido que o pecado estivesse no mundo e que a desobediência estivesse no mundo? E por isso Paulo, ele nos diz no 32, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia com todos. A ideia aqui, meus irmãos, não é que Deus está salvando todos os indivíduos, mas que todos os povos estão debaixo da desobediência. O pecado que levou a humanidade para longe de Deus aconteceu com Adão e Eva, os primeiros seres humanos, o primeiro casal. Não havia um outro casal para que a desobediência envolvesse a todos. Deus não provocou o pecado de Adão e Eva. Eles tiveram uma escolha real, livre. Se alguém teve nessa terra livre-arbítrio, foi Adão e Eva. Mas isso mostra o que acontece quando Deus dá livre-arbítrio ao ser humano. O ser humano sempre procurará se afastar de Deus e ser dono da sua própria vida. Isso começa desde cedo. Quando a criança começa a aprender as primeiras palavras, a gente imagina lá, primeiras palavras, mãe, pai, não. Então ela fala não para aquilo que o pai decide, porque ela quer mandar na sua própria cabeça, na sua própria vida. Ela não sabe nem o que está fazendo, mas ela quer decidir as coisas, porque o pecado está em nós. Mas Deus permitiu que o pecado viesse sobre todos, a fim de usar de misericórdia para com todos os povos. E todos os povos contemplarão a sua misericórdia. Haverá pessoas salvas de todas as nações do mundo, inclusive dos judeus novamente.
e todos os povos adorarão a Deus para todo sempre. Então, quando Paulo conclui, porque Deus a todos os povos encerrou na desobediência para usar de misericórdia para com todos, ele continua. Ele não encerra o assunto, ele continua no louvor a Deus. Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo diz o seguinte, imagina o seguinte, quem jamais imaginou um plano desses? Um Deus que cria a humanidade, sabendo que a humanidade vai se voltar contra ele. E ele decide não acabar com essa humanidade, ele decide não interromper o seu plano, ele decide resgatar a humanidade através de Jesus Cristo. Mas no meio eles decidem também escolher um povo, em Abraão, o povo de Israel. E esse povo, Deus já sabia que o rejeitaria. Deus já sabia que eles não cumpririam a sua aliança, não foi surpresa para ele. Mas ele usaria essa rejeição para alcançar os outros povos. E ele usaria os outros povos para provocar ciúmes no povo que ele escolheu, para que todos os povos experimentassem a salvação de Deus e o adorassem para sempre. Quem jamais pensaria uma coisa dessas? Satanás deve ter vibrado quando as pessoas mataram Jesus na cruz. E ao terceiro dia ele deve ter lamentado porque percebeu a burrice que ele fez ao não fazer todos os esforços para impedir que as pessoas não matassem Jesus. Porque a promessa de Deus para a serpente foi que o descendente dela morderia o descendente da mulher. Então Satanás estava ali envolvido, mas a descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente. Então o que Satanás tentou fazer? Bom, já que eu não posso vencer a Jesus, pelo menos eu posso desviar o povo dele, o povo de Deus, para que não se cumpra aquela promessa que Deus fez para Abraão, de que o povo dele alcançaria todas as nações com a bênção de Deus, e outras promessas semelhantes. E então Deus faz com que a desobediência do povo de Israel gere salvação para os outros povos, e que aquele povo antigo, o povo de Israel, seja salvo por meio da salvação que foi dada a outros povos, por ciúmes. Quem jamais imaginaria isso? Quem jamais imaginaria que na partida de xadrez entre Deus de um lado e a humanidade cheia de pecado, e Satanás do outro lado, cada movimento de Satanás só levava Deus para mais perto da sua vitória? Quem seria capaz de imaginar que Deus faria com que todas as coisas cooperassem para o bem daqueles que amam a Deus? E para que a sua misericórdia chegasse a todos os povos? E para que a sua glória fosse revelada, que mesmo o pecado humano, a desobediência do seu povo, a resistência de Satanás, todas as coisas cooperassem para a sua glória. Que a cada movimento do seu inimigo, mais e mais Deus fosse engrandecido, porque agora Ele manifesta a sua justiça, a sua justa ira, a sua santa ira. Agora Ele manifesta a sua misericórdia, Ele manifesta o seu amor, a sua santidade, a sua soberania. Ele mostra que Ele não volta atrás nas suas promessas, nem no seu chamado. Ele revela a sua glória de maneira inacreditável, de uma maneira que ninguém poderia supor. Meus irmãos, isso é mais uma evidência de que a fé cristã não foi inventada por homens. Ela é a real expressão de Deus no mundo. Porque quem jamais imaginou uma coisa dessas? Quem jamais imaginou um Deus que age dessa forma? Quem jamais imaginou a misericórdia sendo revelada dessa forma? Deus fala que a profundidade da sua riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus são coisas inalcançáveis. A expressão aqui de profundidade geralmente é usada na Bíblia para se referir a coisas que nós não conseguimos alcançar. É como se Paulo falasse, as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus são coisas que eu não consigo nem imaginar direito. Eu estou falando sobre isso, mas é muito maior do que eu consigo expressar. E as riquezas de Deus são a sua salvação. Romanos 11, versículos 11 e 12, diz assim: Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles, dos judeus, redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios,
quanto mais a sua plenitude. Então a riqueza de Deus é a salvação de Deus. A salvação de Deus não é um assunto raso, irmãos. É um assunto profundo, é um mistério profundo que é revelado a nós por meio de Jesus Cristo. O conhecimento e a sabedoria de Deus são coisas inalcançáveis. Paulo falou em Romanos capítulo 1, que a ira de Deus se revela contra os homens que detêm a verdade para praticarem justiça. Por quê? Porque a eternidade, a grandiosidade, o poder de Deus e sua bondade se revelaram nas coisas criadas. Mas o mundo rejeitou o conhecimento de Deus. E se julgando sábios, se fizeram loucos, porque rejeitaram a Deus para adorarem deuses baseados em animais, em seres humanos. O mundo não conseguiu alcançar o conhecimento e a sabedoria de Deus, porque são coisas não alcançáveis a nós. Mas essas coisas foram reveladas a nós, em Jesus Cristo, reveladas a nós pelo Espírito Santo em nossos corações, que mostraram a glória de Deus para nós, para que nós pudéssemos conhecer essas coisas. Quando ele pergunta no 33 e 34, pelos juízos inescrutáveis, insondáveis de Deus, ele está citando aqui um texto da palavra de Deus, quando ele diz que não houve conselheiro de Deus, que ninguém sugeriu para Deus esse plano. Ele está falando sobre um texto de Isaías que diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? E lhe ensinou a sabedoria, ele mostrou o caminho do entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para o holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Irmãos, ninguém sugeriu para Deus esse plano, os anjos não sugeriram para Deus esse plano. Deus não sugeriu esse plano, os homens não sugeriram para Deus esse plano. Deus arquitetou esse plano sozinho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo decidindo juntos ali o que fariam para salvar a humanidade, para redundar glória para Deus. Também é dito aqui, no versículo 35, quem primeiro deu a ele para que ele seja restituído? Essa é uma frase que Deus diz para Jó. Jó questionou a justiça de Deus. E Deus começa a mostrar para Jó como Deus agiu em todas as coisas, como Ele é soberano. E ele pergunta, então, quem deu primeiro a mim? Para que eu seja devedor, para que eu retribua. Porque tudo que está debaixo dos céus é meu. Irmãos, a salvação, a misericórdia de Deus não é algo que nós merecemos. Não é algo que nós fizemos para que Deus seja forçado a nos retribuir. Há pessoas que querem insistir que as bênçãos de Deus são coisas que você conquista. E que você, quando dá o dinheiro na igreja, Deus tem uma dívida com você. E Ele vai pagar para você com juros e correção monetária. Meus irmãos, isso é ridículo, tudo é dele. Nós somos dele. Deus não nos salvou porque nos achou melhores que outras pessoas. Ele não olhou para o nosso merecimento como se Ele tivesse dívida conosco, porque nós fizemos por merecer a salvação. Ele não nos salvou porque Ele viu que nós teríamos fé e outras pessoas não, porque a fé é um dom de Deus colocado no nosso coração. É algo que Deus produz em nós, ao mudar o nosso coração, abrir os nossos olhos para que nós contemplemos a sua glória. E assim Paulo conclui, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Nós fomos criados por Deus, nós somos dele. Ele não nos tirou de outro. Foi Ele que nos criou. Ele criou cada um de nós que estamos aqui. Ele criou você. Você foi gerado, foi colocado no mundo por meio dEle. E é salvo, e salva por meio dEle. Foi por meio da cruz de Cristo que você foi salva. E foi porque Deus decidiu que nós existiríamos, que nós estamos aqui presentes hoje, e Ele nos fez para Ele. A conclusão, meu caro irmão e cara irmã, é que você existe para Ele, e só nele você encontra propósito para a sua vida.
E só em render glória para Ele eternamente que você encontrará propósito para a sua vida. A Ele, pois, seja dada a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, talvez você esteja procurando a alegria e o sentido para a sua vida em relacionamentos. Nós somos bombardeados com a ideia de que você só tem uma vida que tem sentido e felicidade, alegria, se você encontrou um grande amor e se realizar nesse amor. Só se você estiver vivendo um grande amor que sua vida terá sentido. E se você não vive esse grande amor, é melhor morrer. Quando essa história começou a aparecer, há 2 séculos atrás na Alemanha, isso gerou uma onda de suicídios por amor. Eu não tenho aquela pessoa que eu desejo, então mato. Algumas pessoas não veem tanto a questão do amor, porque tiveram um casamento, o casamento não está dando certo, mas agora colocam nos filhos. E os filhos agora são o seu projeto de vida. Os filhos vão concretizar tudo aquilo que eles quiseram. Ou talvez não seja exatamente aquilo que a pessoa quer, mas seja a ideia de sucesso, de o filho ter sucesso. E talvez viver um grande amor. E quando nós fazemos isso, irmãos, nós jogamos um peso sobre a vida das pessoas, que destrói nosso relacionamento com elas. E que às vezes destrói as próprias pessoas. Se nós colocamos a nossa esperança de felicidade plena nas pessoas, nós jogamos um peso sobre elas e isso vai fazer com que elas desejem se separar de nós. Tinha uma música muito cantada da Vanessa da Mata, né, que falava justamente sobre isso, de que expectativas ideais, né, e esperanças irreais, alguma coisa assim, né, de que o namorado colocou sobre ela tanta expectativa, tanto desejo, que ela não aguentou e se separou dele, se afastou dele. Mas talvez a sua realização, a sua felicidade, o seu propósito de vida não esteja em pessoas, talvez esteja em carreira, em dinheiro, em fama, em seguidores, nas redes sociais. Mas isso coloca sobre você um peso que você não é capaz de suportar, porque você precisa sempre se manter produtivo para estar no topo. A ideia do mundo é que você não pode descansar um dia sequer. As pessoas que mais tentam ficar ricas, irmãos, são as pessoas que mais parecem estar sempre fazendo alguma coisa. E nesse ano, né, parece que caiu um pouco essa moda, mas tinha a ideia de alta produtividade, você está sempre produzindo muito. E o que isso tem gerado nas pessoas é estresse, é burnout. Burnout é uma doença de trabalho que faz com que a pessoa não consiga se concentrar, não sinta vontade de fazer nada. Porque a pessoa não está aguentando a pressão que está sendo colocada sobre ela. Nós precisamos de uma carga que não seja leve, que seja possível de carregar, que realmente traga sentido e alegria para nossas vidas. E pensando nisso, e pensando nessa palavra de Deus, os teólogos de Westminster, que da onde veio a nossa teologia, eles escreveram uma série de perguntas e respostas para educar o povo. E a primeira pergunta do Catecismo de Westminster é: qual é o fim supremo e principal do homem, do ser humano? E a resposta é glorificar a Deus e ser totalmente alegre nele para sempre. Qual é o fim principal da sua vida? Para o que você foi feito? Para glorificar a Deus e ser totalmente alegre nele para sempre. Se você tentar encontrar alegria e felicidade e prazer eterno em Deus, você encontrará. Não plenamente nessa vida, porque o pecado ainda está em nós, mas você encontrará algo significativo, algo que será duradouro, será algo que você poderá encontrar todos os dias. Mas algo que você encontrará para todo sempre, no dia da sua morte, na volta de Cristo. E a partir desse dia nós renderemos todas as coisas a Deus e glorificaremos para sempre. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém. Meus irmãos, vamos fazer uma oração. Convido, enquanto eu faço a oração, que o grupo de louvor venha à frente. Nós cantaremos esses últimos versículos como um ato de adoração a Deus, mas vamos orar nesse momento. Depois nós teremos essa música e depois a bênção.
Mas ore comigo, Senhor, nós te louvamos, engrandecemos, porque de ti, por meio de ti e para ti são todas as coisas. Nós te louvamos porque o Senhor nos criou, e o Senhor nos criou com o plano de usar de misericórdia, Pai, conosco. Isso não veio de nós, isso veio do Senhor. O Senhor era livre para fazer o que quisesse conosco. E na sua liberdade, na sua santidade, na sua misericórdia, o Senhor escolheu não apenas os criar, mas usar de misericórdia com aqueles que tivessem fé em Jesus. E o Senhor nos levou a essa fé. O Senhor revelou essa misericórdia a nós, para que nós pudéssemos crer no Senhor. Que o Senhor seja sempre adorado e louvado, hoje e para todo sempre.